agora, para finalizar, o último item, que é o C, de considerações adicionais. Essas considerações adicionais deveriam estar também como principais, porque são extremamente importantes, né? A gente tem o critério de história de trauma, tá? Traumatismo dentário, a gente tem o manual do IADT específico, que é importante para saber como conduzir um trauma dentário. Numa dificuldade mínima, a gente vai ter uma fratura de coroa comum com o dente em dente com ápice completo ou incompleto. Mas aqui é o que? Uma fratura de coroa, que é uma fratura simples, né? Tudo que a gente quer é uma fratura de coroa. Porque é fácil de resolver, é fácil de controlar a dor, né? Aqui no moderado, que é sempre o que cai para o especialista, a gente tem fratura complexa de dentes com ápices abertos. Então, assim, fratura de dente com ápice aberto é algo realmente complexo. Porque normalmente é o dente da frente, nunca é o dente do fundo, né? Então, o dente da frente ele envolve estética. Então, se for uma menina de 15 anos, um garoto de 16, 17 anos, que normalmente foi de bicicleta, foi de skate, foi de patins, esse adolescente ele não vai querer ficar sem a reabilitação do dente. Vai ter que fazer um pino provisório, vai ter que fazer algumas sessões, colocar plug apical de MTA. É um tratamento complexo que demanda equipamento, às vezes microscópio também. E subluxação é quando o dente balança no alvéolo, né? Aqui a gente precisa fazer uma contenção semirrígida, como manda o manual do IADT. Nem todo mundo vai ter o fio de orto para fazer a contenção semirrígida. Eu já vi, infelizmente, pessoas fazendo contenção rígida e não pode. Por quê? O ligamento periodontal, ele é uma articulação, né? Ele se movimenta, então ele não pode... a gente não pode usar uma contenção rígida, porque pode causar reabsorção. E na alta complexidade a gente tem o que? Fratura da coroa complexa com os ápices incompletos, né? Adolescente ali de 11, 13, 14 anos. Fratura radicular horizontal, que é aquela fratura assim, ó, que a gente vê na radiografia de impacto, né? Normalmente de skate. Ela vem assim, ó. E aí ele tá o quê? Em nível de osso alveolar. E isso aqui se torna complexo para tratar. Às vezes dá pra gente tratar, mas nem sempre vai ser possível. Depende de quanto tempo tem da fratura, se a mãe levou rápido no dentista, enfim. Fratura alveolar, que também é um pouco parecida com a fratura horizontal, mas essa aqui ainda consegue ser pior porque o dente movimenta. Tem que fazer contenção também. Então imagina controlar um paciente com dor, chorando, tendo que fazer o canal, contenção. Realmente é uma situação complexa, tá? Luxação lateral intrusiva ou extrusiva. Aqui é quando o dente ele ou entra esmagando o periápice e aí o dente automaticamente fica escuro, porque você tem a polpa explode ali dentro por causa do impacto, ou a lateral extrusiva, que é quando você vê o dente de lado. Teve um impacto grande ali, por exemplo, uma criança que caiu de um beliche, por exemplo. E na avulsão, que é o pior de todos, né? Na avulsão, você tem que reposicionar o dente dentro do alvéolo, o dente tem que vir até 1 hora em condição para você remover o ligamento periodontal, a sujeira. Aqui o paciente tem que tomar injeção de tetânica, tem vários fatores envolvidos e é uma emergência. Então, na história de trauma, que é esse critério, é importante ver o manual do IADT, tá? Que é o manual de traumatismo dentário, certo? Bom, no outro subcritério a gente tem a história de tratamento endodôntico. Isso aqui influencia, né? Paciente que já fez tratamento de canal. A dificuldade é mínima se ele não tem nenhum tratamento. Por quê? Porque a gente vai ser o primeiro a fazer o tratamento, certo? Mas quando ele já tem um tratamento, daí a gente vai fazer o quê? Praticamente
ou seguir a abertura que alguém fez ou retratar, né? Nesse caso aqui de história de tratamento endodôntico, ele se refere não ao dente obturado, ele se refere ao dente que já foi acessado, foi feita a abertura numa urgência ou algum dentista clínico, né? Então, aqui é o que a gente recebe, né? Abertura coronária prévia sem complicações, que é quando a gente encontra aquela abertura lá com algodão, tricresol, é o que mais a gente encontra. É difícil a gente encontrar aqui, é só se for pulpite, né? E na alta complexidade a gente tem o quê? A abertura coronária prévia com complicações. Quais foram as complicações, né? A pessoa não tinha preparo, ou o paciente não tinha aberto a boca o suficiente, teve perfuração de assoalho, ou o canal ficou obstruído. Isso acontece muito porque não se entra em nenhum canal com lima 15, certo? A gente faz a abertura, faz o acesso com lima 10. A lima de urgência é a 10. Infelizmente, quem não tem conhecimento acaba entrando com a lima 15. Essa lima 15, ela vai colocar debris na luz do canal, e quem chegar depois, como eu no caso, que vou fazer com o motor, vou encontrar um assentamento de debris e vou ter dificuldade de passar, vou ter que usar EDTA, ter que usar muita irrigação. Então, canal obstruído é quando alguém entra com uma lima 15. E às vezes tem gente que ainda tem a ideia brilhante de entrar com a 20, ou seja, faz degrau, tá? Aqui, ó, degrau, tá vendo? Por quê? Porque você não pode entrar em um canal com lima larga. Primeiro você tem que entrar com limas mais finas. Instrumento fraturado, isso acontece muito. O pessoal faz o tratamento, por quê? Porque entra com lima 15. A lima 15, ela tem a ponta rígida. Ela fratura dentro do canal, a pessoa coloca o tricresol e caminha para o endodontista. Quando chega para mim, eu tenho que ultrapassar a lima fraturada. E normalmente é uma lima 15, nunca é uma 10. Se fosse uma 10, com uma lima rotatória 2505 rotatória, eu consigo eliminar essa lima 10 de dentro do conduto tranquilamente. Quando é uma lima 15, eu tenho que fazer bypass e ultrapassar, às vezes manual. Presença de tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, tá? Porque aqui, às vezes, né, fez um aumento de coroa, por exemplo. Então, a gente vai ter sangramento, vai ter sutura. Bom, e outro subcritério que é o último, que é a condição periodontal e endodôntica. Isso aqui é a famosa lesão endopério, né? Que dificulta muito mais o nosso tratamento. Então, tranquilidade é quando a doença periodontal não existe, ou ela é bem leve. Por exemplo, paciente que tem uma gengivite temporária ou uma periodontite leve, que você faz a remoção de um tártaro só ali nos incisivos e daí resolver. Mas não é bem isso que a gente vê, né? Então, a doença periodontal concomitante e moderada é aquele paciente que tem a doença periodontal que antigamente a gente dizia que era localizada, que tem normalmente 3 dentes envolvidos. E nessa região, se ele precisar de tratamento de canal, a gente tem que contar com as bactérias do ligamento periodontal. Mas o que chega mesmo para o endodontista é a de alta complexidade, que é a doença periodontal grave, como eu recebi ontem um paciente que tem doença periodontal generalizada e a gente não tem como tratar o canal, porque se a gente tratar o canal, não vai adiantar. Porque quando eu fiz a medição com uma sonda, a gente já tinha secreção purulenta de cor verde. Cor verde significa infecção bacteriana. Então, ele já tem uma periodontite crônica e bacteriana não controlada, porque ele não consegue controlar. Então, o tratamento de canal se torna inviável, tá? Dente trincado com complicação periodontal. É aquele dente que tem. O paciente tem problema periodontal e o dente ainda está trincado. O que a gente vai fazer, né? Às vezes, recentemente, a gente tem um super bonder utilizado para esses casos. Mas
tem que pensar o seguinte, as bactérias periodontais, elas são bactérias persistentes. Então, provavelmente o tratamento pode dar recidiva e aquela bactéria voltar toda de novo. Então, tem que analisar muito bem esse caso e é normalmente o que a gente recebe. Então, a gente é obrigado todo dia a pensar muito para fazer a análise de um planejamento correto para o paciente. Então, esse roteiro vai facilitar vocês na tomada de decisão. Lesão combinada endopério, né? Que é a mais famosa que a gente recebe. A gente faz o canal, o paciente não faz a raspagem, e aí uma coisa puxa a outra, a lesão não diminui, a gente troca a medicação, a lesão não diminui. E risectomia prévia ao tratamento endodôntico, porque quando faz. Vocês lembram o que é risectomia? Risectomia é quando você corta uma coroa, você corta uma das raízes de um dente multiradicular ou birradicular. Por exemplo, aquela radiografia que eu mostrei, que um dos condutos estavam todo calcificado, o disto vestibular, do dente 26, é um dente que, se conseguisse tratar o palatino, o MV1 e o MV2, poderia fazer a risectomia do disto vestibular e manter o dente em boca. Porém, nesse caso aqui, que a risectomia foi feita previamente ao tratamento endodôntico, ele vai estar em processo de cicatrização. Então, não é recomendado a gente mexer. Tem um tempo que você tem que aguardar até a cicatrização. Para quê? Para não ter extravasamento de hipoclorito, para você não entrar sem querer desviar ali e machucar os tecidos periodontais, porque daí vai demorar muito mais para poder cicatrizar, certo? Então, esse roteiro vai servir para várias coisas. Primeiro, para dar um norte durante o tratamento, primeiramente ao planejamento e vocês saberem quanto que vocês vão cobrar, quanto que vocês vão gastar. Então, o valor do tratamento de canal, ele não é algo aleatório. As pessoas acham que um conduto é um valor, dois condutos é outro valor. E não existe isso. Existe todo um trabalho, um diagnóstico, um conhecimento teórico embasado até que você dê o valor do honorário, tá?